É, oi, pessoal. A gente vai falar sobre Evodevo. O que é Evodevo, né? É um termo curto que significa Biologia Evolutiva do Desenvolvimento. É uma área, né, da biologia que estuda de uma forma comparativa o desenvolvimento das diferentes espécies e dá um foco especial nos processos ontogenéticos compartilhados, né, entre uma determinada espécie e outras relacionadas, ou seja, herdados dos seus ancestrais, né? Logo, muito cedo, já na biologia, se observou que, ao longo do desenvolvimento embrionário, havia uma hierarquia, né, de desenvolvimento, e hoje sabe-se que ela está associada com a ativação e inativação de genes associados às etapas do desenvolvimento. Então, com isso, nós temos a formação, né, hierárquica de diferentes tecidos, órgãos, de simetria, etc., associados ao fenótipo, né, a morfologia corporal. Então, o que é ontogenia, né? Ontogenia diz respeito à origem e às etapas de desenvolvimento de um organismo, né? Envolve desde o momento da fertilização até o desenvolvimento adulto, né? A forma madura daquele organismo. Também pode se referir a um estudo do organismo durante todo o seu ciclo de vida, especialmente, né? Porque nós temos alguns organismos que eles têm metamorfose ou eles podem ter alterações dependendo do ambiente. Então, eu gostaria de citar aqui uma passagem, né, da origem das espécies, em que Darwin citou um trabalho de um outro pesquisador, um pesquisador alemão, o Karl Ernst von Baer, que era um especialista no desenvolvimento embrionário de animais. Então, a passagem é a seguinte: em minha posse estão dois pequenos embriões em frascos com álcool, cujos nomes omiti, e no momento não posso dizer a que grupo pertencem esses embriões. Podem ser lagartos, ou pássaros, ou mamíferos muito jovens. Tão completa é a semelhança no modo de formação desses animais. Então, essa passagem que Darwin citou, ele achava que era uma forte evidência em favor, né, da evolução e da ancestralidade em comum. Então, Fombaer, esse pesquisador que foi citado, né, ele havia já observado, ele era um estudioso, né, da embriologia, que os primeiros estágios embrionários dos vertebrados tinham muitas características em comum, e que algumas dessas características seriam perdidas mais tarde ao longo do desenvolvimento, né? Algumas características de mamíferos, né? Répteis, roedores, elas só se desenvolvem, as específicas, em estágios posteriores do desenvolvimento. E que no início do desenvolvimento, um humano é praticamente indistinguível de um jacaré, muito menos de qualquer outro mamífero. Então, o Evodevo, né, ele se baseia, né, em evidências, né, aonde a gente vê essas questões do desenvolvimento baseado na hierarquia de diferenciação, inclusive de desdiferenciação, que nós temos parte dela em comum com os ancestrais e parte que é exclusiva de cada espécie. Então, embriões, então, algumas evidências, né, são favoráveis a essa teoria. Por exemplo, embriões de pássaros e tamanduás desenvolvem dentes incipientes que são depois reabsorvidos nos adultos. Então, os pássaros, né, eles não têm, tamanduás também não têm dentes, mas começa a desenvolver o dente e depois isso há uma regressão, uma reabsorção. Embriões humanos desenvolvem uma cauda, né? E essa cauda geralmente para de crescer
Então, aqui nós temos um embrião humano, né? Então, você enxerga aqui o desenvolvimento, né? No início, né, do desenvolvimento, a presença dessa cauda, e essa cauda depois ela vai ser reabsorvida e vai desaparecer, né? Além disso, né, os fetos humanos, eles têm uma densa camada de pelos, então a gente vê bebês que nascem, né, precocemente, eles têm essa tendência a nascerem muito peludos, então isso é uma outra coisa, né? Essa camada ela vai cair antes do nascimento, né? E nos primeiros estágios, há a formação de brânquias, né? Semelhantes a peixes, e essa formação também ela regride, né? Uma outra coisa interessante é a posição dos olhos, numa posição mais lateral. E ao longo do desenvolvimento, os olhos, né, eles passam para tanto para a posição como o direcionamento central. Então, várias dessas evidências, né, já haviam sido apontadas já em tempos precoces, né, da biologia, onde a ontogenia encontrou a genética do desenvolvimento. Então, aqui está mostrando diferentes espécies de vertebrados, né? Então, nós temos aqui peixe, salamandra, tartaruga, galinha, coelho, bezerro, porco e humano. Vejam aqui no estágio mais primordial que eles são praticamente indistinguíveis, né, como foi dito anteriormente, e aqui já a partir desse estágio eles começam a ter suas próprias características, e aqui já no estágio bem avançado, próximo ao nascimento, né, como cada um desses grupos ele desenvolveu, desses táxons desenvolveu características muito particulares. Então, aqui de novo as fendas branquiais, né, a presença de cauda, e ao nascimento, né, a ausência de cauda. Uma outra questão interessante quando se fala em evodevo são as relações de simetria, né? Alguns organismos tendem a ter um certo tipo de simetria, essa simetria, em geral, ela é importante para aquele determinado grupo e para a hierarquia de diferenciação. Então, nós temos alguns organismos assimétricos, né? Outros organismos com simetria radial, e uma grande parte dos organismos, né? Os animais, principalmente, eles têm assimetria bilateral, né? Então, no caso dessa simetria, né, nós temos o que a gente chama de limitações ontogenéticas e filogenéticas, aonde o nosso organismo ele tem que se desenvolver com uma determinada simetria para que ele possa realizar, digamos assim, todas as suas funções, né? Então, nós humanos somos bilaterianos, né? Então, há uma conservação, né, de certas tendências morfológicas quando a gente pensa em grupos relacionados. Então, se a gente pensar, né, em todos os mamíferos, né, todos eles são bilatérios. Então, nós temos a região anterior, a posterior, dorsal, ventral, né, e regiões, e vários planos que eles têm essas limitações ontogenéticas. Um dos pensadores da época, né, em que se começou a avaliar essa questão do desenvolvimento e da embriogênese foi Ernest Haeckel, um outro alemão da Universidade de Potsdam. Esse pesquisador, ele propunha que ao longo do desenvolvimento o indivíduo ele se assemelha às formas adultas de seus ancestrais. Isso com base naquelas questões, né, da cauda, do aparecimento das brânquias, dos olhos em posição lateral, etc. Então, ele considerava que cada organismo ia se desenvolver e iria ter todas as características dos seus ancestrais antes dele se tornar, né, a espécie com a morfologia que lhe seria destinada, né?
Essa teoria faz algum sentido, mas ela, em poucas décadas depois, ela caiu por terra, porque isso não se aplica plenamente, né? Se a gente for pensar, tem várias características que nós vemos nos nossos ancestrais e que elas não aparecem nos nossos estágios, né? Então, por exemplo, né? Um mamífero não vai desenvolver asas e depois perder as asas no decurso do desenvolvimento, né? Também não é possível ver um peixe que durante o desenvolvimento de um embrião humano. Então, essas características que permanecem, elas são vestígios de fato, mas elas não fortalecem essa teoria da recapitulação, que seria uma teoria, digamos assim, muito mais radical, no sentido de que nós teríamos que ter uma série de características, né? Ou uma planta herbácea teria que passar pelas características de uma árvore, etc. Então, a teoria da recapitulação, ela também tem um problema que envolve a taxa de desenvolvimento. O que se observa é que a taxa de desenvolvimento, ela varia muito entre uma espécie ancestral e seus descendentes. Por exemplo, né, uma galinha, desde a fertilização até o nascimento, ela leva 21 dias, enquanto o ser humano, né, leva 9 meses. Então, a hierarquia de ativação e inativação de genes, né, ela é muito diferente entre esses organismos. Um outro problema é que alguns organismos eles têm estágios intermediários que podem ser perdidos ou adquiridos. Então, se a gente olhar, por exemplo, né, no caso desses ouriços aqui, onde nós temos aqui as larvas, o adulto, e aqui diversos tipos de estágios intermediários, a gente observa que alguns organismos eles passam por todos os estágios, enquanto outros eles perdem estágios ao longo do desenvolvimento, né? Ou eles nunca desenvolvem, né? Determinados estágios. Então, embora eles sejam, né, relacionados do ponto de vista filogenético. Então, outro problema, né, com a teoria da recapitulação envolve uma questão em que algumas espécies elas podem pular ou podem ter adição de partes do desenvolvimento e isso acaba afetando essa hierarquia. Né? Uma das situações é a pedomorfose, que é um evento onde uma espécie descendente se reproduz em uma fase morfológica que era juvenil nos seus ancestrais. Isso acontece com salamandras desse grupo aqui, do gênero Ambistoma, aonde o que é que acontece, né? O adulto terrestre, ele vai depositar uma massa de ovos que vai se desenvolver, que pode se desenvolver em larvas aquáticas, ou pode se desenvolver diretamente num outro adulto terrestre. Já essa larva aquática, por exemplo, ela pode desenvolver esse adulto, que ele é considerado um adulto pedomórfico, ou seja, ele se assemelha com a larva e ele também pode diretamente tanto desenvolver os seus ovos como desenvolver a vida terrestre. Então, aqui a gente tem uma daquelas situações, né? Onde a ontogenia, ela não só desenvolve, se refere também até desde a fecundação até o indivíduo adulto, mas também ela pode ter diferentes caminhos, né, quando considera organismos que têm esse tipo de metamorfose que se baseia em situações ambientais, né? No caso aqui, esse grupo aqui tem uma importância grande a disponibilidade de água, de umidade, que vai definir qual o próximo estágio, digamos assim, de desenvolvimento. Então, o outro pesquisador, né, que foi mencionado, o Karl Ernst von Baer, ele já tinha uma opinião onde
Ao contrário de Haeckel, né, que achava que as características iam sendo adicionadas, então aqui nós temos aqui primeiro o peixe, depois no sapo, todo o desenvolvimento do peixe ocorre depois é que desenvolve o sapo, e aqui no caso do pássaro, né, primeiro desenvolve as características do peixe, depois do sapo, e finalmente do pássaro. O Fombaert, ele identificou que não havia recapitulação, ou seja, nem todos os estágios dos ancestrais eles estavam presentes, né, nas espécies derivadas. Então, que haveria, isso sim, aquisição e perda de características ao longo desse desenvolvimento. E hoje a gente tem uma visão mais molecular, vocês vão ver mais adiante que essas características, naturalmente, elas estão associadas com sistemas, né, moleculares, né, genes e suas proteínas correspondentes. Então, existem relações entre o desenvolvimento e a evolução, mas como estudá-las, né? Então, há várias formas de estudar essas relações, né? Algumas delas envolvem, por exemplo, a análise onde você muda o contexto ambiental da célula e você pode verificar o que é que acontece, né? Nesse novo contexto, né? Então, você pode, por exemplo, colocar uma mudança de pH, ou você pode pegar uma célula de um tecido ou órgão e colocar ela no contexto ambiental do outro tecido, outro órgão, e ver se ocorre uma mudança nos genes expressos, na morfologia, etc. Né? Uma coisa que se faz é também trabalhar com quimeras, né? O que são as quimeras, né? Você pode, por exemplo, pegar parte das células de uma determinada espécie e colocar para se desenvolver junto com os embriões de uma outra espécie num estágio muito precoce, né? E verificar se essas células que você adicionou, se elas naquele outro contexto de desenvolvimento, né? Se elas geram uma nova característica morfológica, né? Também se faz, né, como eu falei, transplante in vitro, in vivo, de tecidos de uma espécie para outra na fase de embriões. Mais recentemente, essas técnicas elas já não são tão usadas, tem se trabalhado muito com modificações onde você trabalha em cima da epigenética de genes-chave para o desenvolvimento. Então, são experimentos que envolvem knockout, knockdown, que é o silenciamento parcial, né, de um determinado gene, superexpressão de genes específicos. Por que o knockdown é interessante, né, ao invés do knockout? Porque em várias situações se observa que esses genes, alguns genes são tão importantes que o silenciamento total deles inviabiliza o desenvolvimento. Então, o indivíduo que está se desenvolvendo morre, mas quando você faz um silenciamento parcial, né, chamado de knockdown, você vai conseguir avaliar em que ponto, em que momento aquele determinado gene ele pode estar envolvido no desenvolvimento daquele organismo. Um outro conceito importante em Evo-Devo é a alometria. O que é a alometria? É o crescimento diferencial em partes do organismo durante o desenvolvimento. Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui esses besouros, né? Nós temos aqui as fêmeas, né? Vejam que o aparelho bucal das fêmeas, ele é muito pouco desenvolvido. E aqui nos machos, nós temos machos com aparelho bucal menos desenvolvido ou mais desenvolvido, inclusive com diferenças no desenvolvimento, no tamanho dos órgãos do corpo, né? Mas essa análise, em geral, ela é feita comparativamente usando uma determinada região. Por exemplo, você pode olhar
todos os dentes, né, de mamíferos ou de vertebrados que tenham dentes, né? Ou, nesse caso aqui, né, o que é que foi feito, né? Eles usaram como parâmetro de medição, né, só esse aparelho bucal, né? E o cálculo, né, dessas medidas, né, que são dados morfométricos, inclusive tem várias análises, né, de Evodevo que usam dados morfométricos, né, consideram dados que caracterizam essa região que você quer avaliar, né? Então, por exemplo, largura, né? Aí você tem comprimento e o que a gente chama o exponencial é o coeficiente alométrico. Então, quando você aplica essa fórmula, né, você vai ter situações aqui onde você vê diferentes formas. Então, se y cresce mais rápido que x, significa que A é maior que 1, e nesse caso a gente chama de alometria positiva, ou seja, esse órgão ele cresce mais comparativamente ao outro. E o contrário, se Y cresce mais lentamente que X, A menor que 1, você tem alometria negativa. Então, aqui mostrando, né? No caso aqui dessa linha 3, a gente tem alometria positiva, ela é maior que 1. Nessa linha aqui azul, nós temos alometria negativa, porque é menor que 1, A é menor que 1. E aqui em 1 e 2, são situações onde a gente tem crescimento isométrico. Eu coloquei aqui um link que vocês podem acessar, onde tem mais informações, né, sobre essa questão da alometria e as formas e órgãos que podem ser avaliados. Aqui mostrando um outro exemplo de crescimento alométrico, né, comparando aqui, nesse caso, baleia e humano. Então, os dois embriões eles são quase idênticos nos estágios iniciais, e ao longo do desenvolvimento, o que que acontece? Então, alguns desses ossos da cabeça, né, eles crescem de uma forma, digamos assim, mais rápida ou mais desenvolvida na baleia do que no humano, e vice-versa, né? Então, esses ossos que estão com as mesmas cores, né, em baleia e humano, são ossos que têm a mesma origem ontogenética, né? Então, eles são homólogos, né? Então, eles podem ser comparados com relação ao crescimento alométrico entre si, né? Vejam aqui, ó, essa região aqui, né, do nosso maxilar superior, como é que ela se desenvolve de uma forma totalmente diferente, né, na baleia. Um outro conceito se chama heterocronia, né? Quando ocorre o desenvolvimento fora de época, né? Ou seja, ele não segue uma determinada ordem de desenvolvimento, né? E nesse caso, a gente pode ter também pedomorfose, que é um outro termo muito usado em Evodevo, que é aonde características que normalmente são perdidas as juvenis, né, que são perdidas ao longo do desenvolvimento, elas são mantidas. Então, aqui nós temos um caso dessa concha, né, que é a chamada desse molusco Cardium plicatum, a concha dele. Aqui é o estágio juvenil, aqui é o estágio adulto, né? Então, esse é o desenvolvimento, né, dessa espécie. Mas essa outra espécie, né, Cardium phytoni, se vocês olharem, né, ela é totalmente diferente, e características dessas protuberâncias aqui do estágio juvenil, elas são retidas no estágio adulto, né? Esse slide aqui está em francês, tá? Mas aqui ao longo do tempo, o desenvolvimento, né? E a morfologia dessas duas formas da concha. Outro conceito importante é a heterotropia. O que é heterotropia? É quando você tem em alguma espécie específica, ou até em um determinado grupo de espécies, um táxon de ordem maior,
é uma mudança na posição topológica, né, de um determinado tecido, órgão, etc. Né? Por exemplo, no caso desses tatus, nós temos essa formação de um esqueleto ósseo externo, né? De um exoesqueleto. Então, isso é um exemplo de heterotropia. Né? No caso aqui dessa costela de Adão, né? Uma espécie da família Arácea, as raízes, né, elas são emitidas a partir do caule, e são raízes aéreas e não raízes subterrâneas. Então, são situações típicas de heterotropia. Né? Um outro conceito importante é pleiotropia, né? Quando um único gene controla várias características fenotípicas, né? Então, nem sempre essas características vão ser relacionadas, tá? Esses genes que têm essa capacidade, genes pleiotrópicos, eles costumam ter uma importância grande ao longo do desenvolvimento. E erros envolvendo esses genes pleiotrópicos, eles também costumam ter consequências significativas, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, esse gene G1, que ele vai controlar a característica 1 e 2, né? G2, que vai controlar, né, 2 e 3, G3, que controla 2 e 3. Então, todos esses três genes são pleiotrópicos e um erro nesses genes, eles podem, né, afetar não apenas uma determinada característica, mas características diferentes. Né? Aqui, então, mostrando um único gene, né? No caso aqui, uma mutação da beta-globina, por exemplo, envolve alterações, né, como a anemia falciforme, que pode levar a cegueira, insuficiência hepática e problemas cardíacos, né? Uma outra questão importante, quando a gente pensa também nisso, é que um só gene, né, que tenha vários exons, ele pode também gerar formas de transcritos alternativamente processados, né, que a gente chama de splicing alternativo, que vocês já viram em outra aula mais anterior, e diferentes isoformas das proteínas, né? Esse mecanismo também, né, vai fazer com que o mesmo gene ele controle ou ele esteja associado a características diferentes. Uma coisa interessante quando a gente pensa nessa questão da pleiotropia, né, é que um determinado fenótipo ele pode, ao longo do tempo, evoluir para ele se associar com um outro desenvolvimento do ponto de vista do controle ou da expressão de um gene, ou ele pode também separar, deixar de depender daquela expressão daquele gene. Então, aqui está mostrando, né, um caso em que aqui nós temos alguns fenótipos e é parecido com aquele slide anterior. Então, esse controla dois, esse controla esse e esse, ó. Vejam que esse é um módulo fenotípico, outro módulo fenotípico. Esse gene aqui controla tanto aqui quanto aqui, tal como esse aqui, controla aqui e aqui. Então, ao longo do tempo, é possível que ocorram mudanças e esses módulos eles passem a ser controlados por genes independentes. Então, esses fenótipos eles vão deixar de depender do mesmo sistema gênico compartilhado e, com isso, eles tendem também a levar a caminhos evolutivos separados. Então, aqui nós temos os genes que levam a fenótipos integrados e aqui ocorreu o fenômeno da dissociação que eu acabei de mencionar. Uma outra característica interessante é a individualização, né? A individualização é a aquisição de uma determinada função quando um determinado órgão, parte dele adquire
características específicas, né? Um dos exemplos disso são os dentes, né, de vertebrados. Então, vejam aqui que, por exemplo, né, Dolphin, como é que chama em... Os golfinhos, faltou a palavra em português. Os golfinhos, eles têm dentes, né, que não se diferenciam muito entre si quanto à morfologia, ao tamanho, etc. Ao longo, enquanto você for olhar, né, outros organismos, né, outros vertebrados, você vai ter dentes com diferentes morfologias, né? Então, quando a gente pensa nisso, esse desenvolvimento, né, desses dentes com morfologias diferentes, eles remontam, né, a essa questão da individualização, ou seja, eles passaram a ser controlados, em parte, durante o seu desenvolvimento, por genes que são ativados diferencialmente e que deixaram de ativar os outros módulos, né? Então, houve essa separação dos módulos, né? Aqui, né, há outros exemplos, né, onde a gente tem os dois processos, né, a individualização, né, e também a dissociação. Então, um dos exemplos são os dedos da mão. Então, se a gente olhar, por exemplo, um quadrúpede, né, nós temos esses ossos que estão aqui da mesma cor e que são homólogos, aonde não houve individualização, né? Se desenvolve junto com o processo único. Já que se você for considerar a mão humana, né? Até um certo ponto há um desenvolvimento homogêneo entre todos os nossos dedos nas etapas iniciais do desenvolvimento embrionário, e a partir de um momento determinado, alguns genes, como esse SHH e esse BMP, eles começam a ter dosagens diferentes de expressão que vão estar associadas com essa diferenciação entre cada um dos nossos dedos. E olhem aqui que no caso do polegar, né, esse dedo aqui, nós temos aqui alguns módulos que eles não influenciam mais, né, a diferenciação. Então, nós temos essa diferença significativa na morfologia, né? Esses genes controladores, eles são extremamente importantes, né, na evolução, né? E aqui embaixo está mostrando algumas anormalidades, né, relacionadas com outro gene, que é um fator de transcrição chamado de GATA. Nesse caso aqui, a disfunção é nesse GATA6, e é ele que controla esses genes SHH em humanos, tá? Então, uma disfunção na expressão, né, uma regulação errada, faz com que haja não só desenvolvimento totalmente anômalo, né, das mãos, como também pode levar à polidactilia. Em plantas, né, nós temos também situações semelhantes, né, onde nós temos determinados fatores de transcrição que estão associados, né, ao desenvolvimento, né? No caso aqui, um exemplo desse fator de transcrição MADS16, que ele está associado ao crescimento de sépalas, né? Então, em tomate, ó, se a gente olhar, o tomate, as sépalas, elas são curtas, né? E elas simplesmente ficam aqui na base do fruto. Já nessa espécie aqui, Physalis, né, que é parente, é um gênero parente do tomate, as sépalas, elas continuam crescendo e elas envolvem, né, elas formam esse envoltório, né, dos frutos. Os genes ROX, né, são genes também que são genes controladores. Eles são entre os genes que são discutidos, né, nesse contexto de Evo-Devo, eles são, digamos assim, os mais importantes, né? Por quê? Porque eles são genes que controlam, no início do desenvolvimento,
a diferenciação antero-posterior, né, dorsal, ventral, e os locais onde, por exemplo, determinados órgãos e membros vão aparecer. Então, aqui está mostrando, né, no caso aqui, uma larva, né, de drosófila. Essas cores que estão na larva, né, envolvem, né, genes que estão associados com o desenvolvimento do abdômen, o tórax e a cabeça. E aqui, na mesma cor que aparece aqui embaixo, as regiões que vão se formar depois, mais tarde, nos adultos, né? E aqui, por exemplo, esses genes de A1 até 8, vejam que eles têm uma expressão bem específica, né? Associada com essa segmentação do corpo. Então, os genes homeóticos, né? Eles são conhecidos como reguladores mestres, né? E são eles que dirigem o desenvolvimento, né, embrionário e essa diferenciação desde o estágio precoce até o estágio mais avançado do indivíduo, né? Quando esses genes, por algum erro, né, ou por modificações epigenéticas, são superativados ou silenciados, ou se eles sofrem mutações também, esses genes podem gerar alterações muito significativas, né? Aqui está mostrando um desses genes, que é o bitórax, aonde esse mutante ele gerou drosófilas com 2 asas, né? Ao invés da drosófila aqui com um par só de asas, né? Então, uma característica extremamente importante, né? Se você for pensar do ponto de vista, né, da morfologia do animal, né? Esses genes, né, ROX, se acredita que esses genes, né, eles apareceram muito cedo na evolução dos animais, eles são muito conservados, né? Como eu disse, eles são responsáveis pela formação desses módulos corporais, né? Então, aqui é uma hipótese, né, onde você tem aqui um ROX ancestral, né? Esse ROX aqui, ele passou por processos de duplicação e neofuncionalização, aqui os ROX que são encontrados na drosófila, e aqui os ROX de mamíferos, né? Onde a gente tem uma variação extremamente significativa, né? Então, aqui só mostrando que essas regiões de mesma cor aqui, né, nesses 2 grupos aqui, inseto e vertebrado, eles são genes que tiveram a mesma origem, né? E eles, inclusive, têm a ver, por exemplo, sistema circulatório nos dois, intestino, a diferença antero-posterior, dorsal, ventral, etc. Então, tem uma grande conservação. Como é que esses ROX evoluíram, né? Se acredita que havia um ROX ancestral, esse ROX ele foi duplicado, né? Essa duplicação depois gerou neofuncionalização, ou seja, o gene adquiriu uma nova função, né? E houve novos eventos de duplicação que levaram ao ancestral com 4 genes ROX, né? Esse ancestral, parte dos descendentes, né, gerou o grupo dos quinidários, que se considera que eles perderam partes, né, ou alguns desses genes ROX, e aí houve mais duplicações aí que gerou organismos que são ancestrais dos bilatérios, que têm 7 genes ROX. Esses ancestrais dos bilatérios, né, eles mais tarde, né, evoluíram, né? Então nós temos em alguns grupos, por exemplo, aqui nos nemateumintos, né, perda, né, de cópias desses genes ROX, né? Em outros casos, duplicações que geraram cópias e variantes adicionais, né? E aqui nesse grupo aqui dos tetrápodes vertebrados, né? Ou seja, esses organismos que incluem anfíbios, répteis, aves e mamíferos, houve um evento de poliploidização ancestral que gerou uma variação maior, mas houve também perdas, né? Então vocês enxergam aqui
que alguns módulos, né, desse gene ancestral aqui, eles foram, depois de duplicados, eles foram perdidos, né? Então, só aqui mostrando, né? Então, nós temos aqui os invertebrados, né? Drosófila, por exemplo, né? Então, nós temos aqui moluscos, né? Vermes, etc. Aí, aqui o ancestral dos bilatérios, né? Os que têm simetria bilateral, né? E aqui, ó, nessa linhagem aqui dos mamíferos, houve um evento de tetraploidização, ou seja, o genoma que era diploide duplicou, passou a ser tetraploide, só que parte dessas duplicações, teve módulos que foram perdidos e outros que foram retidos, alguns na sua integridade, né? Então, dando origem a um sistema ROX de mamíferos, né? E é totalmente especial, digamos assim, né? Bem mais diversificado. Em plantas, nós também temos genes homeóticos, né? O sistema bem conhecido é o sistema ABC, que é um sistema altamente conservado em angiospermas. Então, o que que nós temos aqui, né? O grupo A, ele envolve esses genes AP1 e AP2, o B, AP3 e P1, o C, o gene AG, e o E, esses genes CEP de 1 a 4. Então, a expressão, por exemplo, para gerar sépalas, depende da expressão conjunta do módulo A, de genes do módulo A com o módulo E, né? Já as pétalas envolve a expressão dos três módulos, A, B e E, né? Os estames desse gene P1, do gene AG e de elementos de E, né? E os carpelos só do grupo C. Então, quando a gente compara angiospermas com gimnospermas, que não têm flores verdadeiras e não tem todos esses verticilos que a gente vê nas angiospermas, ou seja, do ponto de vista reprodutivo, são bem mais simples, né? Então, nós só temos parte dos ancestrais desse sistema, né? Ou seja, a gente tem esse grupo B aqui e parte e predominância do grupo C. Uma coisa interessante quando a gente pensa, né, na questão do evo-devo é que toda essa regulação ela está associada a padrões que são formados, né? E esses padrões eles são regulados por efeitos epigenéticos, né? Ao longo do desenvolvimento do embrião, né? Nesse processo de desenvolvimento, são emitidos sinais, e esses sinais eles são conhecidos como morfógenos. O que é que são morfógenos? Então, são moléculas sinalizadoras, né, difusíveis, que determinam o destino celular, né? E esses morfógenos, eles são muito importantes, né? Então, diferenças na sua concentração, posição espacial, né? Ou seja, nos padrões de expressão dos genes que codificam esses morfógenos, podem gerar características totalmente diferentes, né? Então, exemplos desses efeitos, né, de modificações no nível de expressão do morfógeno, pode alterar, né, o número de carpelos e pétalas em uma flor, dedos dos pés dos mamíferos ou dos répteis, nervuras das asas dos insetos, padrões nas asas das borboletas, por exemplo. Aqui tem um caso, né, que isso é a figura didática, né, onde mostra essa diferença epigenética, aonde você vai ter diferentes padrões, exatamente por causa dessas modificações, né, induzidas de morfógenos, né, com efeito espaço-temporal, quer dizer, digamos que aqui houve a expressão e aqui é a falta da expressão, ou aqui na mesma asa, né, parte do tecido expressou, parte não, né, e assim por diante. Então, no caso, né, dessa questão, né,
a interação, né, entre o fenótipo e o genótipo, é interessante porque mesmo considerando todos esses aspectos, né, de evolução e desenvolvimento, nós temos que levar em consideração a questão ambiental, né? Então, aqui nós temos esses layers se sobrepondo, onde nós temos aqui, a princípio, né, os genótipos, né? Então, e aqui nós temos dois caminhos, né? Uma situação ambiental Y e uma situação ambiental X, aonde os mesmos genótipos, eles vão gerar redes celulares e moleculares diferentes por conta das situações diferentes. E aqui nós temos fenótipos possíveis, né? Então, no caso do ambiente X, o fenótipo vai ser esse aqui, né? Que está denominado como 2, né? E no caso do ambiente Y, nós vamos ter esse fenótipo 1, e no caso desses dois aqui, eu posso ter ainda indiretamente a geração de uma característica fenotípica que está marcada aqui como 5, né? Que seriam os padrões associados, né, com essas redes genotípicas, né? Então, por conta disso é que se sabe hoje, né, da grande importância por exemplo, da gestação humana, da condição ambiental, da condição de alimentação, dos medicamentos, né, das exposições ao ambiente, né, que a mãe tem durante a sua gestação. Isso acontece não só com nós, humanos, né, mas com qualquer organismo durante o desenvolvimento de um embrião, né? Então, nós temos que mudanças no desenvolvimento, elas estão submetidas, né? Tanto às forças evolutivas como às forças ambientais, né? E essas diferenças também atuam do ponto de vista das forças seletivas, né? Duas características só evoluem independentemente se durante essa questão genotípica elas forem correlacionadas ou elas não são correlacionadas de forma alguma, ou elas são correlacionadas parcialmente ou imperfeitamente, né? Então, se houver pleiotropia, pode haver mudanças associando mais de um caráter. Então, quando um determinado gene afeta vários, né, ele pode fazer com que haja uma evolução em concerto de diversas características, né? Isso pode ter um efeito seletivo, né, ou evolutivo importante. Só para fechar, gostaria de falar das restrições, né? Isso é uma outra coisa. Quando se fala em Evodevo, né, se pergunta muito, né, ao longo da análise dos estágios do desenvolvimento, por quê, né? Se há um porquê, como é que isso é assim, porque não é de outro jeito. Então, por exemplo, por que que nós não temos organismos mais variáveis, né, do que eles são na realidade, né? Por conta das limitações, né, que podem ser moleculares ou físicas, né? E aquelas restrições que eu falei, né? Algumas características elas podem não evoluir por elas podem prejudicar alguma outra função ou uma função primordial, né, de um órgão ou até do próprio organismo, né? E as restrições no desenvolvimento elas vão tornar improvável, né, o surgimento de alguns fenótipos. Então, aqui tem duas fotos, né, bem viajadas, onde a gente tem uma pessoa aí com muitos braços, né, e outra pessoa com asas, né, parecido com as aves, além de ter os braços também, né, o que não faria o menor sentido. Essas restrições genéticas, às vezes também, algumas características, elas, digamos assim, elas não podem reaparecer ao longo da evolução, porque os módulos gênicos que definiram essas características, eles foram perdidos ao longo, né, da evolução, às vezes já pelo ancestral daquela espécie. Então, toda a descendência daquela espécie que perdeu aquele módulo de genes
que no ancestral definia uma determinada característica, por exemplo, né, a presença de placas nas peles, né, por cima da pele, né, essa característica ela não tem como retornar, por quê? Porque os módulos gênicos que definiam a característica eles não estão mais presentes, eles foram perdidos. E só para fechar, né, tenho também uma discussão bem grande com relação ao comportamento social, né, das espécies. Vários pesquisadores acreditam que muito do nosso comportamento ele também é pré-determinado, né? Então, se fala muito do evodevo e o comportamento social, né? Então, comportamentos de acasalamento, comportamentos, né, de seleção de parceiro, comportamentos que têm a ver com competição entre indivíduos, inclusive a mesma família ou outras pessoas fora da família, em ambientes de trabalho, etc., né? Tendência, né, a determinados comportamentos, né? Por exemplo, né, o comportamento de carinho, de atenção que uma mãe dá para o seu filho, se acredita que isso também pode ter um fundo, digamos assim, associado, né, com o nosso desenvolvimento o comportamento de sobrevivência da espécie, né, por exemplo, protegendo a sua cria ou, pelo contrário, às vezes abandonando a cria, né? Depende, isso tudo são comportamentos que se acha que isso possa estar associado às nossas características, né, gênicas ou geneticamente determinadas, né? Então, em vários momentos, né, o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele cita Darwin, né, em vários dos seus textos, e até hoje tem, né, tem livros, tem vários estudos que consideram essa questão também. Então, só sumarizando, né, planta, fungo, animal, né, para que o organismo seja formado, né, um organismo complexo, isso requer um plano bem executado, né? Genes específicos devem ser ativados em determinados tecidos na hora e na intensidade exata. Genes importantes na regulação do desenvolvimento de organismos complexos são conservados ao longo da evolução, né, como esses genes que eu falei, os homeóticos, a exemplo dos ROX, do sistema ABC de plantas. Há uma importância do entendimento da biologia de sistemas e da forma como os genes e seus produtos interagem. Então, muito das questões que ainda permanecem em aberto, quanto à questão do evo-devo, devem receber nova luz e novas evidências quando a gente entende melhor essa questão da biologia de sistemas ou biologia sistêmica, né? Uma biologia mais integrativa, né? Ao longo do tempo, mudanças no genoma e no epigenoma vêm sendo sujeitas às diferentes forças evolutivas, e o comportamento das espécies também tem fundamento na genética do desenvolvimento. Então, com isso, eu gostaria de terminar a aula, né? E agradecer a todos pela atenção.